de portabilidade, tá? Se você vai pegar a apresentação do Impress, tá? E jogar numa máquina que não tem o Impress, muitas vezes isso é um problema, né? E nós temos também problemas de conversão com PowerPoint. Isso já está melhorando muito nas versões mais recentes do LibreOffice. Se vocês baixarem o LibreOffice 4.1, que é a última versão, já tem muito mais melhoria. A gente está conseguindo, inclusive, ler algumas formas, né, formas que a gente chama de shapes em inglês, tá? Que são as formas do PowerPoint. A gente já está importando isso aí, já está ficando legal. Tá? Então é isso aí, gente. Dúvidas? Falei muito, joguei um caminhão de informação. Fique à vontade, espera aí. Uma pergunta é sobre o Outlook, o Microsoft Outlook. No Office completo, o Office Professional, né, vem o Outlook, a gente vê que tem o Write, Calc, Impress. Algum estudo para adaptar algo semelhante ao Outlook dentro do LibreOffice? Não, não tem. Nós não temos esse objetivo, porque a gente considera que, primeiro, em termos de software livre, existem clientes similares ao Outlook. Tá? Então, no caso Zimbra, né? Você teria, no caso Zimbra, você pode ter o Thunderbird, né? Você pode ter o Evolution, todos eles são alternativos. Então, não temos a estratégia de criar mais um, tá? Só porque ele ficaria integrado. Porque a integração entre o Outlook e o resto das ferramentas ela é um pouco tênue, tá? Ela não é assim. E não tem sido no início uma demanda das pessoas que na época o PR Office, o Open Office não tinham assim muita familiaridade, mas agora as pessoas já sabem diferenciar, até porque o próprio Outlook é uma ferramenta que, pelo advento da internet, muitas coisas estão sendo tiradas do Outlook, né? Perfeito. Okay. As perguntas? Bom dia. Sim. Não é uma pergunta, eu quero compartilhar uma experiência que tivemos lá no nosso trabalho, no setor de licitação. Uso muito macros, né? E você disse que era para a gente, no máximo, tentar evitar macros, né? Só que, nesse caso, eles mexiam com muitos valores, dados, né? E a macro tinha que fazer o seguinte: ao digitar aquele número, tinha que ser por extenso, né? E isso se tornava muito cansativo o funcionário sempre colocar aquele número por extenso. Aí tinha a macro no Excel. E quando a gente foi instalar o LibreOffice, o Calc, não foi reconhecida essa macro, né? Então foi aberto um chamado para a gente, e esse chamado, mais ou menos 2, 3 dias, batemos cabeça, né? A gente pensou, não, vamos botar de novo o Excel lá. Não vamos deixar porque vamos retroagir, né? Não, vamos tentar bater a cabeça. E pesquisando, encontramos algumas documentação, tínhamos exemplos de alguns códigos, né, para colocar por extenso, e resolveu uma situação, né? Então eu acho que quando aparecer assim, alguns tipos dessas situações, a gente tentar bater de frente ao máximo e tentar resolver, né? Nesse ponto eu digo o seguinte: eu acho que eu falei aqui, as dificuldades técnicas geralmente são as mais fáceis. Até porque, duas coisas que eu tenho que falar. Primeiro, que eu já vi uma macro que era uma extensão feita pelo Gustavo Pacheco, chamada extensão, número por extenso. Então, você entrava com um numeral, ele gerava então o 5.934, que faz isso aqui. A segunda é que eu acho que agora dentro do LibreOffice tem uma função que já faz essa operação. Eu preciso só checar se ela foi implementada, que seria uma função que em inglês chama-se number text. E aí você entraria da mesma forma no numeral e te devolveria por extenso o valor, tá? Então, eu preciso ver se essa implementação já foi homologada dentro do próprio código, tá? Então, Bom dia. Bom dia. Ricardo Vale, gestor de TI da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do GDF. Nós temos algo em torno de 2.000 usuários e eu estou tendo que contratar nesse momento licenças Microsoft em função de problemas internos de falta de cobertura contratual e já há algum tempo. Então, mas o nosso planejamento para a migração ele está mantido e nós vamos
ter um tempo assim, razoável para fazer a migração. Eu vou enfrentar um problema que é de convencimento na parte econômica. Eu acho que isso deve ser comum a todas as que pretendem fazer, né, esse tipo de estratégia. Que é assim, ó, eu vou gastar, eu vou sair da licença, de um contrato de licença, mas eu vou gastar com suporte técnico. Então, assim, imagino que haja talvez essa altura dos acontecimentos, depois de todos os anos, já se consiga ter mais ou menos uma ideia de uma curva do custo-benefício disso daí. Quer dizer, quanto tempo, né, como é que é o comportamento dessa curva? Porque vai haver um gasto inicial com o suporte, com treinamento, suporte técnico e em detrimento da contratação da licença. Então, se você puder fazer alguma consideração a respeito disso, para que isso se torne um argumento assim, favorável à adoção dessa estratégia. A principal argumentação da parte da concorrência em relação ao modelo tradicional de venda é porque o gestor público ele vai ter que avaliar a solução na adequação dos parâmetros técnicos e na adequação de preço. Então, em termos de adequação de técnica, a gente até consegue fazer você pode até facilmente justificar que não há necessidade específica de ter uma licença da Microsoft, porque o LibreOffice cobre praticamente todas as necessidades. Entretanto, no preço, tá, evidentemente que a parte deles é sempre a venda da licença e mais tarde a renovação. Quer dizer, você tem que pensar não só que daqui você vai fazer uma aquisição agora, mas daqui a 2, 3 anos vai ter que renovar essa licença, né? E aí a gente tem que ver o número de máquinas multiplicado pelo valor da licença, o valor do contrato de venda deles, né? E verificar se dentro desse mesmo universo você consegue uma solução livre que seja compatível, porque a solução livre barata não, mas uma solução de graça não existe, tá? Vai ter que haver treinamento, essas coisas todas. E é uma questão de ter, então, esses parâmetros para fazer esse julgamento. Agora, o julgamento do preço é um julgamento sempre que é um julgamento, não vou dizer que ele tem a sua força, mas ele não é definitivo. Há fatores intangíveis que podem vir a beneficiar uma solução livre. Uma delas é, por exemplo, você se desvencilhar completamente da contagem do número de licenças que você tem no seu parque. Tá? A outra vantagem é você não mais ter que gerenciar contratos de licenciamento de software. Né? Essas curvas que você está solicitando, nós não temos assim essa curva. A gente pode criar essas curvas, né, calculando aproximadamente qual é o valor de suporte ao longo do tempo e fazer com que seja mais em conta do que a gestão por uma solução proprietária. Tá? Então, nesse momento assim eu não tenho essa curva, mas eu tenho assim, eu tenho aqui na minha máquina uma planilha que é uma planilha razoavelmente simples, onde eu vejo qual é, dentro de uma coluna aqui, o valor da licença Office, a porcentagem de substituição, tudo isso indexado ao número de máquinas. Tá? Então, um parque de 2.000 máquinas deve gerar um valor, eu não sei qual é o valor da licença da Microsoft, mas é possível ver qual é o universo que você pode ter em termos de orçamento, né? Para investimento no treinamento e investimento no suporte da solução. Uma das coisas importantes que eu quero levantar é o seguinte: investimento em treinamento de funcionários não é um investimento a fundo perdido. Tá? Existe um retorno significativo do funcionário em relação ao conhecimento adquirido na ferramenta LibreOffice. Tá? E geralmente as pessoas dizem assim, você é obrigado a saber o Office da Microsoft, mesmo que tenha aí do 2003, 2007, 2010, 2013, onde a interface mudou tudo, se vira, você tem que saber. Então, somente a título de ilustração, para umas 1.500 máquinas, um contrato para 3 anos está em torno de 5 milhões. 5 milhões. Eu treinaria 5 mil funcionários. Só uma questão de ordem, Nós estamos aqui com o próximo palestrante, vamos fazer a última pergunta.
breve e a resposta também, por favor. Acho que é uma forma de implementar eu só queria fazer uma colocação, que foi citado sobre a personalização do LibreOffice no Banco do Brasil, né? Sobre o BB Menu. Então lá foi uma experiência interessante, porque a gente se aproveitou justamente desse ponto, né? O LibreOffice ele é livre, né? Então a gente entendendo a mecânica dele, a gente conseguiu implantar, por exemplo, formulários que o usuário, né, se colocando no lugar dele, ele usa no dia a dia, por exemplo, solicitação de treinamento, né? Então a gente já tinha esses formulários na web, então a gente integrou isso no LibreOffice e a gente acabou ganhando o usuário, né? Porque ele sempre questiona, o Microsoft Office não tem isso, né? Como eu faço? Aí é uma pressão para o gerente, a gente inverteu o canhão nessa questão, né? Então essas dicas, né, que são legais para implantar de vez o Libre no ambiente corporativo. Perfeito. Acho que pelo tempo a gente ser educado aqui com o nosso próximo colega, mas eu vou ficar aqui fora, se vocês quiserem conversar, a gente bate papo aí fora. Agradeço ao direito, nome, obrigado.